Em poucas palavras, um oferecimento da primeira igreja presbiteriana do Recife, numa abordagem direta sobre o mundo, a vida e a sociedade à luz da palavra de Deus, com o pastor Augustus Nicodemos. Em poucas palavras é o programa que busca tirar sua dúvida sobre a palavra de Deus. Nos acompanhe também pela rádio IPB, todos os dias em 2 horários, às 13 e às 19 horas. E pela rádio IPB3, todo sábado e domingo tem maratona em poucas palavras, direto, um atrás do outro. Sou Denis Cavalcante e comigo o pastor Augustus Nicodemos. Minha saudação, Denis, a você e aos nossos ouvintes, que a paz do Senhor esteja conosco e que esse programa seja usado por Ele para abençoar a vida de cada um de vocês que nos escuta. Amém, pastor. Hoje temos uma pergunta que veio de Juazeiro do Norte, Ceará. Epa, eu cresci nessa terra, Denis. Eu morei lá quando era criança, conheço aquela região, Juazeiro, Ceará, Crato, Barbalha, tudo ali eu conheço. É bom ter uma pergunta de lá. É o seguinte, sou casado há pouco mais de um ano. Por causa de meu comportamento, nos desentendemos frequentemente e chegou ao ponto de minha esposa voltar para a casa dos pais e querer o divórcio. Colocando-me aos pés de Deus, reconheci meus erros e quero me tornar um novo marido para minha esposa. O que fazer para restaurar meu casamento? Muito bem, muito obrigado pela sua pergunta. Você se identificou quando mandou a pergunta, mas nós preferimos omitir o nome por conta da sensibilidade do assunto, né? Sensibilidade do assunto. Você deve saber que essa é uma situação pela qual muitos casais evangélicos passam. Eles se desentendem, brigam por questões parecidas com essas que você mencionou e acabam chegando mesmo às raias de pedir o divórcio, né? O que é que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre isso? Em primeiro lugar, é importante a gente lembrar sempre o que é o casamento da perspectiva cristã. O casamento da perspectiva cristã, ele não é simplesmente quando um homem e uma mulher resolvem ir morar juntos, por conta própria, sem dar satisfação a ninguém, e simplesmente vão morar na mesma casa e passam a ter relações sexuais e estão juntos lá. Não, biblicamente falando, o casamento é alguma coisa social, é alguma coisa que envolve o reconhecimento da sociedade e que é feito perante as autoridades daquela cultura. As culturas são diferentes e em cada uma delas o casamento é celebrado de uma forma, mas da perspectiva bíblica, o casamento é um contrato que é feito entre um homem e uma mulher na presença das autoridades do seu povo, com o objetivo de proteger a mulher, todo mundo sabe que ela é uma mulher casada, que ela tem marido, de proteger o marido, todo mundo sabe que ele é casado, que tem uma esposa, e de proteger os filhos, que passam a ter direito ao nome, à herança e tudo mais. Então, o casamento é mais do que, como eu disse, esse desejo, a decisão de um rapaz que chega para a moça e diz assim, vamos morar junto a partir de amanhã, e aí eles vão morar e fica por isso mesmo. Não, biblicamente falando, casamento envolve a presença e o consentimento e o reconhecimento das autoridades, envolve um contrato, envolve um compromisso. Por isso que existem os votos do casamento. Quando as pessoas casam, elas prometem diante de Deus, prometem diante das autoridades que serão fiéis umas às outras, um ou outro cônjuge, e que haverão de cuidar, guardar, proteger, sustentar na alegria, na tristeza, na riqueza e na pobreza, em todas as situações da vida. Então tem que lembrar a seriedade do casamento diante de Deus. Outra coisa, o casamento, ele é para sempre, ele é para sempre. Essa é a intenção do casamento, biblicamente falando. E a razão é que quando Deus criou o homem, ele não criou o homem e 2 mulheres, e não criou uma mulher e 2 homens, ele criou um homem e uma mulher. E a intenção era que a partir daquele casal, toda a raça humana viesse a existir, através daquele relacionamento. Então, o casamento monogâmico, heterossexual e para sempre é o padrão bíblico. Isso deveria estar muito claro. Contudo, por causa da dureza do coração do homem, por conta do pecado que entrou depois que Deus criou o primeiro casal, a Bíblia admite a separação ou repúdio eu diria assim, com dor no coração de Deus. Há uma passagem no livro de Malaquias em que Deus diz que ele odeia o divórcio.
porque o divórcio quebra o projeto dele, quebra o plano de Deus, o plano original que foi estabelecido lá no Jardim do Éden, ou seja, de um casal unido na presença de Deus, que era a autoridade na ocasião, não tinha mais ninguém no jardim, não é? E que representa a união do homem e da mulher, por isso que também é para sempre, representa a relação de Cristo e da sua igreja. Cristo e sua igreja são exemplificados no relacionamento do marido e da mulher. Então, por causa da dureza do coração, Deus permite o divórcio, mas somente em 2 situações, e eu queria que você prestasse atenção aqui. A primeira situação é prevista pelo Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, quando ele diz que se alguém repudiar a sua mulher, não sendo por relação sexual ilícita, e casar com outra comete adultério. Com essas palavras, Jesus estava dizendo que se você se separa da sua mulher e ela não cometeu adultério, ou vice-versa, se a mulher se separa do marido e o marido não tinha cometido adultério, então se você casar de novo, ou se a mulher casar de novo, estão cometendo adultério porque o casamento não foi desfeito. Então, somente em caso de adultério, que é a relação sexual ilícita, é que então o casamento é considerado como desfeito e aí é permitido o divórcio. A segunda situação é o abandono, que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7. Ele diz que se um crente está casado com um cônjuge descrente e esse cônjuge consente em morar com o crente, que não deixe. Mas se o descrente quiser se apartar, que se aparte, e aí o irmão fica livre, o irmão ou a irmã ficam livres, né? São chamados à paz. Então, nesse segundo caso, que é o abandono obstinado por parte do cônjuge descrente, também o divórcio é permitido e um novo casamento. Analisando aqui a carta que você mandou, aí do Juazeiro do Norte, a gente percebe que não se encaixa, a sua situação não se encaixa em nenhuma dessas 2 exceções. Não houve adultério, pelo menos no que você nos conta, não houve adultério da sua parte, nem também da parte da sua esposa. E também não está havendo abandono, assim, obstinado, né, do tipo assim, eu não quero mais de jeito nenhum, vou lhe largar e vou embora, e pegou as trouxas e foi embora de casa e disse que não quer mais voltar. Parece que está caminhando para isso aí da parte da sua esposa. Mas lembra que Paulo só contempla essa possibilidade no caso de um cônjuge descrente. Pelo que você relata aqui, vocês são membros de uma igreja, então são crentes em Jesus Cristo, isso aí não cabe. Então a situação é essa, não é? Aqui é claro que o divórcio e a separação não deveriam ser contemplados de forma nenhuma na situação em que vocês se encontram. O que vocês precisam aqui, respondendo agora mais diretamente a sua pergunta, é observar o que a palavra de Deus fala a respeito dos papéis, respectivamente, do marido e da sua esposa. Vou começar com a esposa. O que é que a Bíblia diz que deve ser o papel da esposa? Está lá em Efésios capítulo 5, a partir do verso 22, Paulo diz assim: esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Essa é uma regra muito simples, é o papel que Deus deu à esposa. Assim como a igreja está submissa a Cristo, a esposa deve estar submissa ao seu marido. Não é que vai fazer todas as coisas que ele quer, inclusive as coisas erradas, mas que vai respeitar o marido, vai ser uma ajudadora para ele, vai cooperar com ele e vai reconhecer a autoridade espiritual dele. Então, quando uma mulher não faz isso, o casamento complica. O casamento entra em crise mesmo, não é? E daí surge discussão, a mulher quer ficar acima do marido, a mulher quer discutir com o marido, inclusive coisas que não precisaria discutir. Ela não aprende a ser sábia, submissa, porque há ocasiões em que bastaria uma atitude mais simples e mais humilde para acabar a discussão toda, e por aí vai. Por outro lado, o marido também tem um papel. Está aqui em Efésios capítulo 5, do verso 25. Escuta aí, ó. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aí vem, ó. Assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo,
Porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Ao contrário, alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. E ele termina dizendo: no entanto, quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o marido. É isso que está faltando aí no relacionamento de vocês. Que a sua esposa faça o que a Bíblia diz que ela tem que fazer e que você trate sua esposa como você tem que tratar. Amando-a como Cristo amou a igreja, se entregando por ela, sacrificando-se por ela, procurando o bem dela, procurando em primeiro lugar a felicidade dela e assim por diante. Então, no seu caso em particular, o que é que eu lhe recomendo? Primeiro, procure a sua esposa, vá atrás da sua esposa, peça perdão para ela, lembre para ela que vocês são crentes e que o divórcio não é permitido numa situação como essa e que se for feito o divórcio, vocês estarão encrencados daqui para frente, não é? Vocês vão começar uma situação em que já estarão em pecado, não é? Fazendo aquilo que Deus disse que não era para fazer. Peça perdão para ela, diga que você reconhece os seus erros, peça para voltarem e recomeçar. Peça a Deus graça e misericórdia para você ser o marido de Efésios capítulo 5. E mude a sua atitude, da agora para frente. Faça aquilo que Paulo manda aqui nessa carta que eu acabei de ler para você, Efésios 5, a partir do verso 26, né? 25, maridos, amai vossa esposa como Cristo amou a igreja. E agora, um conselho prático que eu acho que de fato vai ajudar como os outros. Procure acompanhamento pastoral. Procure alguém com quem conversar, procure ajuda. As igrejas geralmente têm conselheiros, os pastores geralmente têm experiência que podem ajudar casais passando por necessidade. Não enfrente esse problema sozinho, mas procure ajuda. Gente que esteja ao seu lado, que lhe aconselhe, que fale com sua esposa para que o casal possa voltar. E lembre-se que não há nenhum problema tão grave no casamento que não possa ser restaurado através da oração, da comunhão e pela presença do Senhor Jesus Cristo. Uma regra que tenho usado na minha casa, eu e minha esposa, eu sempre procuro fazer a felicidade dela. Amém. E ela sempre procura fazer a minha felicidade. Amém. Parece que as coisas funcionam muito bem dessa maneira. Pois é, você notou aí na pergunta, Denis, excelente, você notou que na pergunta aí, a esposa disse assim que ela ia procurar a sua própria felicidade. Exato. Que não estava sendo feliz e ia procurar a sua própria felicidade, o que já mostra o que está errado. O casal entrou no casamento pensando assim, eu estou casando para ser feliz, quando na verdade o alvo é esse mesmo, a gente casa para fazer o outro feliz e não vice-versa. A todos aqueles que nos acompanham, desejamos a paz de nosso bondoso Deus. E o seu comentário final, pastor? O melhor casamento é aquele que é a três, Denis. Você, sua esposa e o Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor Jesus não estiver presente na nossa vida, o nosso companheiro em todos os instantes, na nossa vida diária, em todas as ocasiões, a carne, a nossa natureza humana, ela vai imperar. Brigas, discussões por questões como dinheiro, criação de filhos, a administração financeira, uso do tempo, tudo isso vai acabar virando um monstro e o casamento vai ficar bastante afetado. Mas se nós andarmos na presença do nosso Salvador, orando e tendo Ele como nosso companheiro no dia a dia, o casamento flui bem. Você acabou de assistir Em Poucas Palavras, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. Visite-nos à Rua das Crioulas, número 120 Graças, Recife, Pernambuco. Site www.primeiraigreja.org.br. E-mail empoucaspalavras@primeiraigreja.org.br.